Bom, o tema que nós vamos falar nessa noite é aquele que vocês já viram na arte, sábias, um lar bem construído. Ai, talvez você pense, nossa, mas esse tema de novo, já estou cansada de falar sobre, de ouvir sobre isso, né? Tem algumas palavras na Bíblia que parece que a gente já enjoou de ouvir, né? A grande pergunta é, quanto do que você sabe, você já tem praticado? Não é verdade? Essa é a grande questão, porque tem muita coisa que nós sabemos de verdade, mas a gente está longe de viver, não é verdade? Então, em nome de Jesus, eu tenho certeza que eu e você ainda precisamos praticar muito do que será ministrado aqui. E aquele clássico, né? Aquele versículo clássico que fala sobre esse assunto, Provérbios, capítulo 14, versículo 1, na NTLH, por gentileza. Eu peço perdão a quem que está no projetor, que eu estou enxergando bem? É a Jamile? Ô, Jamile, glória a Deus, não estou sabendo que é você que está aí. Glória a Deus, eu esqueci de passar o esboço antes, então elas vão ficar felizes hoje comigo aqui. Provérbios capítulo 14, versículo 1, na NTLH, em nome de Jesus. Então olha lá. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Amém? A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Sabedoria não é o mesmo que inteligência, amém? Está escrito lá em Provérbios 17, 24, Provérbios 17, 24, pode pôr na NAA. Vocês não ligam não, que eu gosto de ficar mudando de versão, mas é porque são as versões que eu gosto mais naquele versículo, então eu mudo toda hora. Então vamos lá. A sabedoria é o alvo para vocês entenderem que não são a mesma coisa. Ser inteligente não é a mesma coisa que ser sábio. Ok? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se fosse o contrário, eu estava bem enrolada. A mulher inteligente, minhas amadas, até consegue construir uma casa. Por quê? Porque ela é inteligente, ela sabe negociar, né? Ela sabe fazer conta, ela consegue construir uma casa física, certo? Ela consegue, mas só a mulher sábia constrói um lar. Somente uma mulher sábia constrói um lar. Por quê? Porque um lar remete a um lugar de boa convivência. Não é uma casa de muros, de paredes só que nós estamos falando. Quando nós falamos sobre Provérbios 14, 1, está falando sobre a construção, sobre a edificação de um lar. Somente com a sabedoria, nós mulheres podemos fazer da nossa casa, da nossa habitação, um lar. Um lugar gostoso de estar. Porque lar é isso, é a mesma coisa que casa, só que no sentido de boa convivência. Um lugar de refúgio, amém? Somente uma mulher sábia consegue isso. A inteligência, ela abre portas, é verdade. Uma mulher inteligente, ela consegue entrar em excelentes empresas. Sim ou não? Consegue. Mas a sabedoria, ela está às portas. A inteligência abre portas. A sabedoria está às portas. Disponível para quem quiser. Isso está escrito lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 3. Volta na NTLH. Provérbios 8, 3. Olha só.
junto aos portões. Coloca, por favor, o versículo 2, Jamile, só para ter sentido aí do que está falando. A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, a entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está o quê? Gritando, chamando a nossa atenção. Aqui está falando que a sabedoria, ela está disponível para nós. Ela está disponível para nós. Ela está às portas, na entrada da cidade, está falando aqui. Nas encruzilhadas da vida. Normalmente o pessoal usa encruzilhada para fazer macumba, né? É o encontro de dois caminhos ali. E muitas vezes a nossa vida, ela está num ponto da nossa vida, acontece de nós estarmos numa encruzilhada. O que eu vou fazer, né? Eu vi essa palavra encruzilhada no dicionário, e está escrito assim, no dicionário significa o seguinte: lugar onde se cruzam duas ou mais ruas, estradas ou caminhos, cruzamento, dilema que torna difícil tomar uma decisão. Estar numa encruzilhada é um dilema que se torna difícil tomar uma decisão. Pastor, eu preciso tomar uma decisão, mas se eu for para esse lado vai dar ruim, se for para esse, e agora? A Bíblia diz que a sabedoria, ela está no versículo 2, Jamile. A sabedoria, ela está nas encruzilhadas das veredas. Naquele momento em que você precisa tomar uma decisão, você está passando por um momento de dificuldade, não sabe o que fazer. A Bíblia está falando que nesse momento a sabedoria está disponível para você. A sabedoria está disponível para você. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito que aquele que não tem sabedoria deve pedir ao Senhor. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. A sabedoria, ela está no topo dos montes, ela está na porta da cidade, ela está nos momentos de encruzilhada, naquele lugar difícil de decidir. Você está vivendo uma situação da sua vida e você precisa fazer algo e você não sabe o que fazer. Você precisa de sabedoria. Sabedoria é uma pessoa. A pessoa se chama Jesus. A pessoa se chama Jesus. Em Provérbios, capítulo 8, Jesus se apresenta como a sabedoria personificada, queridas. Então, ela está disponível para mim e para você. Então, todas aqui nesse recinto podem, se ainda não são, se tornar mulheres sábias. Em nome de Jesus. Se até aqui você tinha algo que te destacava, que era a inteligência, glória a Deus pela sua vida. Mas você precisa pular, a sabedoria é o alvo do inteligente. Mais do que ser inteligente, você precisa ser cheia da sabedoria. E a sabedoria está disponível para cada uma aqui. Amém? Em nome de Jesus. Ela está nos lugares altos, já falei. Ela está gritando. Que coisa tremenda isso, gente. A sabedoria está gritando. Ei, você que não tem sabedoria. Você tem que ter entendimento. É isso que ela grita. Versículo 4. É para vocês, homens, mulheres, aqui no nosso contexto, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. 5. Vocês, ingênuos, sem sabedoria, entendam a prudência. E vocês todos, tolos, entendam a sabedoria. A sabedoria grita, chama a nossa atenção, minhas amadas. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7. Isso é só uma introdução.
O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Agora na RC, esse mesmo texto. RC, Revista Corrigida. Não tem? A sabedoria é a coisa principal. Por isso que eu gosto desse versículo, porque ela fala exatamente, olha lá, ó. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Sabe, queridas, ela é mais importante do que tudo mais, todo o resto. O ouro e a prata, todo o resto, você vai conquistar se você tiver sabedoria. Lembra daquele famoso, aliás, Provérbios de Salomão? Está recheado de versículos que fala sobre a sabedoria. E por quê? Porque quem escreveu foi o homem mais sábio que andou nessa terra. Salomão. E vocês lembram o que aconteceu com ele, né? Deus, num determinado momento, falou: o que você quer de presente de mim? Pede o que você quiser. Salomão, ainda muito jovem, falou o que para Deus? Eu preciso de sabedoria para governar Israel, para estar à frente, para ocupar o meu lugar. Deus se agradou tanto, tanto, tanto dele. Deus se agrada tanto quando pensa que não sabe fazer algo, pede sabedoria para ele. Deus se agrada tanto que ele dá, ele derrama. E ele derramou sobre Salomão a maior sabedoria que alguém poderia ter. E junto com isso, riquezas e honra. Salomão foi o mais rico também. Ele foi conhecido na sua época. E até hoje aquilo que ele escreveu serve demais para nós. Amém? Amém, queridas? E tem um outro texto que eu tinha anotado aqui. Deixe-me ver onde que ele está, que ele sumiu daqui dos meus olhos. Provérbios 3. Só para a gente finalizar essa introdução. Provérbios 3, 13 em diante. 3, 13 em diante. Bem-aventurada, feliz o homem. Pode pôr na NAA, por favor. Feliz é quem acha a sabedoria. Presta atenção. Feliz é aquela que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. E a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa. E na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. E por fim, 18, ela é árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todas as que a retêm. Minhas amadas, vocês estão convencidas de que todos os dias da sua vida você tem que clamar por sabedoria? A gente tem que clamar por sabedoria, porque nós não nascemos com isso, gente. Nós não nascemos com isso, com essa qualidade. Nós não nascemos. E existem momentos cruciais da nossa vida que nós precisamos de sabedoria para agir. E somente do trono de Deus nós vamos obter essa bênção. Então todas as vezes e todos os dias, clame a Deus por sabedoria. O Senhor se agrada desse pedido e Ele dá generosamente. E você vai ser conhecida como muito mais do que como uma mulher inteligente, mas como uma mulher sábia. E você, como fruto da sua sabedoria, você vai edificar a sua casa. Você vai construir um lar, um lugar abençoado e favorável para se estar.
Foi para nós que o Senhor atribuiu isso, queridas. Não foi para o homem. A mulher sábia edifica a sua casa. É por nossa causa que nós teremos um lugar gostoso de ficar. Não é por causa do marido. Talvez você está culpando seu marido. Ah, essa casa está um inferno por causa de você, traste. Mas Deus está olhando para você e está falando o quê? Nada disso. A mulher sábia, faz assim com as suas mãozinhas. A mulher sábia, vamos repetir comigo. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola, com as próprias mãozinhas, a destrói. Derruba tudo. Sabe, queridos, então vocês estão sentindo o peso da responsabilidade? É para sentir mesmo. Se as coisas não estão fluindo, se as coisas não estão caminhando como deveriam, se você tem Jesus, então talvez você precise pedir um pouco mais de sabedoria, porque Deus vai te dar. E aqui nem está falando, você que é sábia e tem um marido crente, edifica a sua casa. Tem nada a ver com isso. Só está falando da sua parte. Então a mulher sábia vai edificar, independente do marido crente. E nós vamos ver isso aqui nessa noite. Porque nós vamos aprender com uma mulher que foi sábia e se destacou, foi abençoada por causa da sua sabedoria. Amém? E o nome dessa mulher é, quem sabe, tem alguma aqui que vocês lembram de alguém que tinha eu vou dar uma dica, vamos ver como é que vocês estão de Bíblia. O marido dessa mulher, ele era um perverso. Garota! De presente, Andréia que falou? Quem que falou, Abigail? Tanta gente falou, né? Mas tudo bem. De presente vocês vão ganhar uma polenta cremosa depois do culto. Que maravilha. Vocês merecem, vocês estão merecendo hoje. Glória a Deus. Então, o que nós vamos aprender, o que podemos aprender com Abigail? Então, nós vamos trazer essa palavra de sabedoria para a nossa vida prática. Amém, queridas? Em nome de Jesus, vamos lá. Porque ela tinha uma situação muito difícil. Essa mulher, ela convivia com um camarada que não era fácil. Não era fácil a vida daquela mulher, minhas amadas. Não era. Tem mulher sentada nesse recinto que talvez fique o dia inteiro falando: ah, esse marido que eu ganhei. Ela, pelo amor de Deus, vocês vão ver. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, do 2 em diante. É um texto um pouquinho longo, mas eu prometo que eu vou ler rapidinho, porque todas precisam conhecer o contexto, ok? Então vamos lá, vamos ler lá. E talvez eu já faça alguns comentários no decorrer, aí eu vou interrompendo para falar sobre algumas coisinhas aí. Então vamos lá, do 2 em diante. Então havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem o quê? O cara era cheio da grana. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Em outras versões fala sensata, prudente, né? Porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Aí vocês pensam, pode deixar no versículo que vai dar sequência aí, só fazendo um comentário. Mas, poxa, se essa mulher era sábia, por que pegou um traste desse para casar? Né?
Veja só, queridas, naquela época, diferente de hoje, as mulheres não tinham muito essa coisa de escolher, não. Elas eram escolhidas. E os pais a davam em casamento, principalmente se o cara tinha. Entendeu? Então, provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente ela foi entregue ao casamento pelo pai dela, para esse amado Nabal, porque ele tinha dinheiro. Aí fica já uma dica aqui para solteiras. Quantas solteiras nós temos aqui, Jeová? Não fica pedindo para Deus só um homem rico para casar. Você até pode pôr na sua listinha ter dinheirinho, né? Você até pode pôr na sua listinha, lógico, você não quer também ficar, né? Mas essa não deve nunca ser a primeira característica que você tem que pôr na tua lista. Porque o dinheiro sem o temor do Senhor, ele não vale nada. E nós vamos ver isso aqui. Amém? Então, o dinheiro, gente, não é o atributo, né? Que tem que estar na lista, aí no topo da lista para você casar. Eu quero claro, você tem que orar, é lógico. Você que está aqui, você veio para a igreja, você está numa condição de divorciada, separada, viúva. Você quer casar, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor se agrada com isso. Mas, primeira característica do topo da tua lista, servo do Senhor. Apaixonado por Jesus. Segunda característica, trabalhador. Trabalhador, porque tem terceira característica, um homem que não é grosseiro, que não é meu Deus do céu, porque tem uns homens aí que Jesus Cristo, que aqui, pelo visto, esse homem ele era grosso. Sabe aqueles cabra macho grosso, que dá coice até quando, né? Você precisa, você que ainda não escolheu. Agora você que já escolheu. Eu só vou fazer uma posição para você. Assim, ó. Não é pegar e dar um pé e falar, as coisas velhas se passaram. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, pastora. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu quero um marido novo. Nada disso, minha amiga. Você vai aprender com essa mesma mulher, chamada Abigail, que ela ficou com aquele cabra até o final. Mas Deus deu um jeitinho nele. Então confia. Deus é poderoso para dar jeitos poderosos na vida dos nossos maridos. Amém? Que não seja esse o fim do seu, em nome de Jesus. Vamos dar sequência ao texto. Vamos lá, quietinhas. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, estava num tempo bom ali, que ele estava celebrando, fazendo festa, estava num tempo adequado, entendeu? Para ajudar aquele que estava passando por necessidade. E só abrindo um parênteses, nesse tempo, Davi, gente, ele vivia saindo de um lugar para o outro. Por quê? Porque ele vivia sendo perseguido por Saul. Então, ele ficava num tempo, naquele lugar, daqui a pouco Saul já estava perseguindo ele, e ele ficava fugindo, e ele ficava. Então, ele estava, nesse momento, numa condição difícil, porque pessoas começaram a segui-lo, mas ele estava numa falta de money nesse momento aqui. Por isso que vai acontecer o que nós vamos ler aqui. Versículo 5. Enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. 6. Digam àquele afortunado, cheio da grana, paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Davi é esperto, já chega, né? Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas.
os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Ou seja, Davi já tinha sido uma pessoa que ajudou o povo lá, os pastores das ovelhas de Nabal, por um tempo. 8. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Aleluia. Por favor, dê a esses seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Por favor, nós estamos precisando agora. Agora somos nós quem estamos precisando de vocês. Uma vez que vocês já precisaram de nós. Versículo 9. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor, aproveitadores. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vem? Ou seja, não sei quem é Davi, não. Esqueci. Amnésia santa. Às vezes a gente tem umas amnésias, né? De gente que nos ajudou. Às vezes a ingratidão é a amnésia do cão. Olha, dá uma frase de um carro. A ingratidão é a amnésia que vem do cão. Por quê? Você esquece simplesmente quem já foi bênção na sua vida. Ei, põe a mão na sua cabeça aí. Fala, sai amnésia, em nome de Jesus, sai. A gente nunca pode esquecer daqueles que um dia foram resposta de Deus na nossa vida. Mesmo que as coisas tenham mudado totalmente, mas você tem que sempre ter no teu lugar, no teu coração, gratidão. Amém? Isso é um segredo poderoso para prosperar. Vocês acham que eu vou pegar versículo 12? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram, né? Escandalizados. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. 13. Então Davi disse aos seus homens. Davi ficou possuído na hora. Nem vou ler tudo, senão nós vamos demorar. Davi falou para eles, pode desembainhar a sua espada, nós vamos matar todos aqueles sem vergonha. Nabal vai ser pendurado na cruz. Deixa ele. Versículo 14. Nesse meio tempo, presta atenção nisso aqui que é importante demais. Um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. 17. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, Abigail. Porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Nabal era aquele tipo que ninguém conseguia falar com ele. Era um cabra maligno mesmo. Agora, um ponto importante aqui que nós temos que aprender com Abigail, queridas. Ela foi lembrada. A coisa estava pegando fogo lá, certo? E um dos servos deu uma escapada,
quando ele viu o que Nabal fez, ele deu uma escapada e ele lembrou, eu tenho que falar com a mulher dele. Eu tenho que procurar por ela porque ela é sensata. Eu pergunto, se fosse você naquela época, você teria sido lembrada também? Se fôssemos nós teríamos, algum servo teria lembrado de vir até a nossa presença para tentar resolver isso? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque muitas vezes nós não somos lembradas de certas coisas. Por quê? Porque nós não fazemos por merecer. É verdade ou não é? Ou pelo contrário, somos lembradas nas coisas ruins. Alguma pessoa precisa falar com a gente, mas não encontra em nós sabedoria para tanto. E aí vai procurar outra pessoa, vai procurar às vezes o marido, às vezes vai procurar. Por que está procurando outras pessoas e não está te procurando? Por quê? Então é uma coisa que a gente precisa refletir. A autoridade não se arranca das pessoas. Não, respeito não se arranca de ninguém, se conquista. Autoridade se conquista, respeito se conquista, não é imposto. Eu sou a pastora desse lugar, vocês precisam me respeitar. Antes de falar com tal pessoa, primeiro fale comigo. Primeiro que não tem que ser assim. Mas, se nunca ninguém me procura, quem é a culpada da situação? Não é a pessoa. É eu, sou eu. Eu que não estou me colocando, minha amada. Vocês estão entendendo? Então avalie teu coração. Abigail aqui nós já podemos aprender com ela. Ela foi procurada. Ela foi, naquele momento, uma luz no fim do túnel. Puxa, se eu falar com aquela mulher, eu já tenho observado ela. Ela é sensata, ela é diferente de Nabal. Eu tenho certeza que ela vai poder nos ajudar. Amém, mulheres? Que assim sejamos nós. Que nós possamos ser essas pessoas que são resposta para outras pessoas. Em nome de Jesus. Com a sabedoria. Que a sabedoria de Deus possa ser vista em nós. E que a gente seja uma resposta. Amém? Em nome de Jesus. Porque foi muito maravilhoso ter alguém ali. Deus precisava de alguém. Deus precisa de alguém lá no seu trabalho. Deus precisa de alguém lá na sua faculdade. Deus precisa de alguém na sua vizinhança. Deus precisa de alguém na família. Quem vai ser essa pessoa que sempre tem uma palavra certa na sua boca, que sempre tem uma atitude diferenciada? Quem vai ser essa pessoa? Fala, eu. Em nome de Jesus. Versículo 18. Aqui também a gente tem um aprendizado. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos. E pôs tudo sobre jumentos. Olha só. Ela aceitou o desafio e ela fez isso rapidamente. Rapidamente, não ficou lá. Então, vamos orar. Senhor, se é da tua vontade que eu faça alguma coisa. Tem momento que a gente tem que acelerar. Tem que fazer rápido. Tem que correr, gente. Tem que correr. Amém? Em nome de Jesus. Ela não gastou tempo, porque muitas de nós, o que ia fazer antes de sair rapidinho? Ia lá brigar com Nabal. Ô cabeção, está vendo o que aconteceu? Seu louco! Aí já acertar o ferro na cabeça. Seu louco, é por sua causa que nós vamos viver esse perigo. O que nós vamos fazer com as crianças?
ela não gastou nem tempo e nem energia para ficar brigando, discutindo, passando vergonha, gente. Não. E para isso nós entendemos que a sabedoria, ela também, a pessoa que tem sabedoria, ela também aprende o caminho do domínio próprio. Domínio próprio, porque é verdade, a gente se ira muitas vezes, a gente fica nervoso muitas vezes com certas atitudes que aqueles que estão ao nosso redor praticam. Os nossos maridos, amados, né? Às vezes a gente fica irritado com alguma coisa que ele faz, sim ou não? Atire a primeira pedra, quem nunca ficou nervosa. Atira. Você vê uma atitude errada, você já quer resolver. Que é isso? Que é isso que você fez agora? De novo. Não. Ela não fez isso. Ela engoliu aquele negócio, ela deve ter pensado. Né? Ela deve ter pensado muita coisa. Melhor nem falar, né? Mas o que ela fez? Rápido. Vamos resolver esse negócio. Ela lembrou, ela considerou o que o moço falou para ela. Ela teve gratidão no coração. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a ingratidão? Ela teve gratidão no coração. Uma mulher sábia, ela também expressa gratidão na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes. Ela demonstrou isso. Então, se você ainda tem tido probleminha aí de esquecimento, então você precisa pedir para o Senhor. Toma ômega 3. Ajuda, né, filha? Ajuda a renovar os neurônios aí. E aqui nós aprendemos também que existem certos momentos da nossa vida, queridas, que nós precisamos tomar as rédeas da situação. Sabe? Olha, na necessidade de auxiliar na provisão de casa. Hoje a gente ouviu o testemunho da Ju aqui. É claro, Deus deu um direcionamento para ela parar, porque Deus tinha algumas coisas para resolver ali. Mas logo depois ele liberou ela para trabalhar. Por quê? Porque precisa ajudar em casa, é um tempo da vida. Amém? Então, em alguns momentos, a gente precisa estender a nossa mão, estender a mão no arado, né? E botar para quebrar, fazer acontecer, tomar as rédeas na administração. Às vezes, você é melhor na administração financeira da sua casa do que o seu marido. Existem mulheres, muitas que a gente conversa, que se dão melhor nessa área do que o próprio marido. O marido é complicado, gastonildo, como diz o meu marido, né? Mas ele não se opõe que a esposa o auxilie. Com isso, eu não estou dizendo para ela carregar sobre ela o fardo da casa. Não é isso. Mas se ela é melhor do que ele no quesito administração, então se coloque para auxiliá-lo. Você não pode ficar naquela ignorância. Não, sacerdote do lar é o meu marido. Ele tem que cuidar de tudo. E a coisa pegando fogo ali. Porque o coitado não nasceu com esse dom. Não sabe administrar. Então, bora ajudá-lo nisso. Então, tem momentos que rapidamente você precisa agir em nome de Jesus. Na busca pelo Senhor. Tem mulher que fica só na desculpinha. Ai, eu tenho uma vontade de ir na igreja, mas o meu marido nunca quer ir. Ai, a gente tem uma mania de ficar se escondendo atrás de alguém, né? Fica sempre assim, ó. O marido é o culpado. Meu marido que é culpado, que a gente não busca o Senhor. Meu marido não quer saber de Jesus, pastora. Ele não quer saber de nada. Meus pais, pastora, não quer saber de nada de Jesus. Se coloca para buscar a Deus você? Quantos jejuns você já fez em favor da situação da sua casa? O que você anda fazendo para acontecer um milagre? O que você anda fazendo? Levanta e anda. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, seja rápida. O maridão está lá dormindo, que nem Adão estava quando Eva estava comendo o fruto da árvore lá. Que Adão, né, não vamos nem falar. Estava lá dormindo e o seu marido às vezes também está lá, no sono do justo. Não caiu a ficha ainda. Coisa está dando tudo errado, ele não caiu a ficha ainda. Caiu em você? Então, bora lá, gente. É mais do que ficar criticando o outro. Seja você aquela mão que sustenta, que puxa. Vamos junto, meu querido, meu amado. Você e eu somos a maioria. Vamos buscar Deus. E ainda assim, se ele falar, não, mulher, não me enche. Vai você. Vai você. Porque você e o Espírito Santo são a maioria. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar. Só tirando fotinho, né, Nicole? Já falei, as fotos, eu tenho uma crítica a fazer sobre essa questão de foto. A gente chega numa certa idade, gente, que tirar foto de baixo para cima não favorece em nada. Em nada mesmo. Você tem que subir ali, ó, para tirar foto de mim, para eu ficar assim, ó. Do jeito que... Vocês concordam comigo? Gente, olha aqui o rosto, tudo vai caindo aqui, ó. Não fica bom desse jeito. Tem que ficar assim, ó. Entendeu? Não é à toa, eu falo, melhor pessoalmente. Vamos tirar uma foto. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Nós vamos providenciar, Nicole, um negócio para você ficar em cima ainda. É meu sonho. Então vamos lá. Ai, Deus, vamos lá, gente. Então disse aos seus servos, vão na minha frente. Olha lá. Ela rapidamente se levantou, o servo veio falar com ela, ok? E ela logo se levantou, bora, vamos separar uma oferta aqui. Gente, a gente não tem tempo. Vamos, me ajuda a pôr as coisas aqui. E ela fez isso. Aí 19, então disse aos seus servos, 19, vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada ao seu marido Nabal, não era momento ainda. Tem momento de falar e tem momento de zíper na boca. Caladas. Em nome de Jesus. A gente também muitas vezes não tem sabedoria porque fala na hora que não é para falar. E na hora que é para falar, fica quieta. Depois reclama que deu as coisas errado. Vamos lá. 20. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Deram bem de encontro, sabe, gente? Bem de encontro ali. Provérbios, capítulo 31, versículo 25. Aqui eu vou destacar uma outra qualidade dessa mulher, que ela expressou também como sábia, mas corajosa. Corajosa, amém? A Tainara. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Essa mulher, Abigail, ela é forte. Forte. Você pode parar. Aí, pode subir mais. Quer subir na cadeira? Não, gente, vocês não estão entendendo. É toda foto que eu tiro fica feia. Ai, que coisa, né? Por isso que eu gosto de rede de mulheres, gente, porque aqui a gente tem liberdade. Mas não leva a mal, não, viu? É só brincadeira, mas é verdade também. É brincadeira, mas é verdade, né? Então, outra característica que a gente descobre aqui, essa mulher, ela não ficou ali, nossa, mas eu vou fazer o quê? Talvez uma de nós, se fosse procurada pelo servo, ia começar a chorar, mas o que eu posso fazer? Eu estou cansada desse Nabal. Ele é terrível mesmo. Olha só o que ele está fazendo com a gente. Porque a gente é boa nisso, né, meninas? Gosta de um drama. Quem aqui é dramática? Eita Deus, né?
Ah, tem momento que não dá para ficar chorando. Vai chorando pro cavalo, mulher. Vai chorando pro jumento. Ela foi pro jumento. Não sei se ela estava chorando ou se não estava, mas eu sei que ela foi. E ela se vestiu de força. Amadas, nós podemos e devemos, em momentos cruciais da nossa vida, sair do vitimismo, daquela coisa de, isso acontece comigo, porque nada dá certo na minha vida, e se vestir de força. Deus, o Senhor é comigo, então nós vamos resolver esse negócio. Nós vamos resolver esse negócio. Amém? O que é que está acontecendo na sua vida? Para de ficar com mimimi, de ficar se vitimizando. Não, o Senhor, Ele quer que você seja a protagonista da sua vida. Você decide o que é que você quer viver. Você decide. Não é se deixar levar pelas circunstâncias. Eu tô insatisfeita, mas eu vou mesmo assim. As coisas não estão dando certo, mas eu vou mesmo assim. Para com isso. Assuma as rédeas da sua vida, das suas emoções. Você está com medo? Não tem problema. Medo todo mundo tem. O que você não pode é ser governado por ele. Você não pode ser governada pelo medo. Então você fica travada, você não faz nada, a coisa está pegando fogo, você não se move, porque você está com medo, porque você acha que não é capaz. Você sozinha não é, mas com Jesus você é. Amém? Em nome de Jesus, você pode. Provérbios 28:1. Olha que texto poderoso. Provérbios 28:1 na RA, por favor. 28:1. Na RA. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo, mas a justa é intrépida, é corajosa, como um leão. Você acha que o leão é qualquer animalzinho da selva? Não, queridas, ele se coloca lá, só levanta o peito e ai dos animais que estiverem ali passando na frente daquele camarada. Você, quem é justa? Quem foi justificada pelo sangue do Cordeiro. Então nós somos justas. Então, por isso, nós podemos ser intrépidas, corajosas, valentes, para assumir as questões da nossa vida. Deixar de ser uma vítima e colocar-se como uma protagonista da sua história. Amém? Vamos ler, vamos continuar. Agora vamos voltar lá para o texto, 1 Samuel 25, versículo 23. Vamos lá. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto. Presta atenção nessa mulher. Ela queria algo daquele rei que estava determinado a fulminar todos os homens daquele povo, daquele povoado. Amém? Ele estava bravo. Pensa num homem bravo. Pensa num guerreiro que assassinava todo mundo. Davi, gente, ele era um cabra macho, valente. Ele foi um adorador na Bíblia, a gente vê nos Salmos, mas o cara guerreava e vencia todo mundo. Ele ficou nervoso, ele estava indignado. Pensa no teu marido quando você estoura o cartão dele. Pensou agora? Davi estava mais bravo do que isso. Estava nervoso, ele estava determinado. Ele tinha falado para os soldados dele: nós vamos matar todos os homens, todos do sexo masculino vão morrer hoje. Ou então eu não me chamo Davi. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se. Sempre ela está se apressando, presta atenção. Ela não fica morgando, não. Muita coisa não acontece na nossa vida porque a gente fica demorando.
Demora para fazer, demora para começar a orar, demora para começar a jejuar, demora para começar a buscar sabedoria em Deus, demora para pôr a palavra de Deus em prática na sua vida, demora para começar a ler a Bíblia, demora e demora. Abigail apressou-se, desceu do jumento. Quando ela viu Davi, quando eles se encontraram, o que ela fez? Ela soube o que fazer. Ela aplacou a ira daquele rei. Prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ela se inclinou. Ela se rendeu. Existem momentos que nós precisamos nos render. Dentro de casa. Existem momentos que nós precisamos, gente. Qual que é a palavra? Renunciar à nossa verdade. Porque senão a gente vai querer ficar no braço de guerra ali. Vai vencer o mais forte não somos nós. Vem 24. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. 25. Não se importe o meu senhor com esse homem de Belial, a saber com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, se rendendo. Não vi os moços do meu senhor que enviaste. Quando os seus moços foram lá em casa, eu não vi, eu não estava perto, perdão. Versículo 26. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. 27. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Às vezes, você está na peleja contra a tua sogra. Né? Tem mulher que tem um problema com a sogra que ninguém merece, né? Né? Meu Deus, aquilo é inimigo. Aquilo lá, você não sabe, pastora. O que é aquilo? É mandada. O que você tem que fazer? Você tem que chegar diante dela com presentes. Você tem que conquistar o coração dessa mulher, minha filha. Porque se você não conquista ela, você vai ter problema. Ô sogra, você que está aqui também, cadê você que é sogra? Você tem que conquistar aquela bênção que está entrando na sua família. Por isso que eu estou conquistando a minha norinha aqui. Né? Tem que ser inteligente. Porque se o teu filho, se a mulher dele tiver problema com você, adivinha o que ele vai fazer? Vai embora. Vai ficar só na casa da outra pessoa, da outra família. É isso que você quer? Não é isso que eu quero. Por isso tem que tratar muito bem a minha norinha, o meu genro querido que eu amo. É assim. Ah, mas não faz. Aquilo lá é preguiçosa, aquela mulher. Aquela mulher é preguiçosa. É terrível. Você não sabe, pastor. Aquilo lá, o cão que mandou. Se o cão mandou ou não mandou, já chegou. Agora, o negócio é administrar. Não é verdade? Vamos administrar, minha gente. Vamos administrar. E você que tem filho pequeno, ora. Ora para que o Senhor tenha compaixão de você. Amém? Queridas, em Provérbios 31, 26, que é outra referência, né? Vocês estão vendo que eu estou fazendo um paralelo também. Na NTLH está escrito: fala com sabedoria e delicadeza. Aquela mulher, a mulher sábia,
Fala com sabedoria e delicadeza. Qual tem sido a tua fala, minha amiga? Como está sendo a sua fala com aqueles que você tem que aturar, não tem jeito? Que parente, família é quem? O pai, a mãe e os filhos. Mas os parentes não morreram. Eles estão ali, vão ficar ali, firmes e fortes. Tem uns que duram muito. Duram longa data. O que a gente tem que fazer então? Tem que ter palavra de sabedoria e delicadeza. Você tem que escolher com quem você quer guerrear, não é com esses. Amém, amados? Em nome de Jesus. Versículo 28, isso é muito importante. Perdoe, por favor, presta atenção. Qualquer coisa errada que eu tenha feito. Ela tinha feito alguma coisa errada, gente? Aquela mulher, ela podia se vitimizar, ela podia chegar diante de Davi e falar assim: Davi, por favor, me livra do mal, mata mesmo aquele Nabal, acaba com ele, destrói aquele cabra macho, ele é mau para mim, ele é grosso comigo, Davi, ele me trata mal. Ela podia fazer isso e ela ia estar falando verdade. Mas ela não fez dessa forma, porque ela confiou no Senhor o tempo todo, que Ele seria a resposta para a sua vida. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Queridas, ela tomou sobre si a responsabilidade daquela situação. Uma pessoa que é sábia, uma mulher sábia, ela traz sobre si a responsabilidade que ela deve ter dentro das circunstâncias que ela está vivendo. Não é ficar se colocando atrás do outro, não é fingir que não está vendo nada, não é deixar para o inimigo entrar e terminar de fazer tudo que ele começou. Não, a mulher sábia, ela tem que se colocar, ela tem que se responsabilizar por certas coisas. E falando de dentro de casa, ela tem que se responsabilizar. O filho tá como tá, ela tem que se responsabilizar. Não é aceitar que o inimigo lance culpa na mente dela, mas é ela fazer algo em relação a isso. Ela tem que tomar aquilo para ela e se responsabilizar. Amém, amadas? Em nome de Jesus, no versículo 31. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender, ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Ela sabia que Davi tinha sido escolhido de Deus. Presta atenção. Ela sabia que Davi tinha sido o escolhido de Deus e que logo ele assumiria o trono. E ela sabia, ela não queria resolver a situação dela com as próprias mãos. Ela não quis se divorciar de Nabal. Ela não fez isso, gente. Mas ela confiava que Deus era a sua justiça. Deus era a sua justiça. Amém? Ela confiou em Deus. Sabe, o grande problema das nossas vidas é que a gente não tem um relacionamento com Deus a ponto de poder confiar nele. Porque você só confia em quem você conhece. Não é assim? Como é que você começa a confiar numa pessoa? Quando você começa a comer 1 quilo de sal junto com ela. Não é assim? Antes disso, você vai confiar em quem você nunca viu? Na vida prática é desse jeito. Você não confia numa pessoa que bate lá na sua porta. Você não pode confiar. Porque você não conhece essa pessoa, sim ou não? E muitas vezes nós não confiamos em Deus. E por isso agimos como agimos.
Nós não confiamos que Ele tem poder para nos livrar. Nós não confiamos que Ele tem força para nos defender. Nós não confiamos que Ele está conosco. E que Ele vai dar fim a essa situação adversa. Nós não confiamos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem confiado em Deus? De verdade? É mais do que falar. Você confia mesmo em Deus? Que o Senhor é com você? Que Ele está com você todos os dias? Que Ele está presente naquele momento em que você está vivendo aquele momento de encruzilhada? Ele está com você, te oferecendo de bandeja a sabedoria para agir. Amém? Então essa mulher, ela confiava em Deus. E aí aqui ela falou, não, quando o Senhor o abençoar, porque ela sabia que Deus faria isso, porque ela sabia que Davi tinha sido o homem escolhido para ficar no lugar de Saul. Quando chegar a hora, porque aqui, nesse meio tempo aqui, meninas, Davi só estava que nem doido correndo de Saul para lá e para cá. Para lá e para cá, Saul estava no trono e ele perseguiu Davi com tudo que ele pôde. Davi aqui não tinha nada na mão dele. Mas ela sabia, porque ela não olhou. Quem confia em Deus não olha para as circunstâncias. Esse que é o negócio. Quem confia em Deus não olha para as circunstâncias, olha para a palavra. O que é que está escrito na palavra? É nisso que você tem que confiar. E ela sabia que Davi nesse momento estava vivendo aquele perrengue, mas logo, logo Deus ia cumprir o que tinha prometido na vida dele. Aí ela já logo deu uma dica. Ó, lembra de mim, lembra de mim. Ela sabia que Deus ia dar um jeito em Nabal também. Ela sabia. E aqui ela já estava preparando a cama para o futuro. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 36 e 37. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre. Então ela não lhe contou nada. Meu Deus, e dá vontade de falar, às vezes não dá? Não vem na ponta da língua certas coisas? Ela conseguiu olhar para aquele homem e passar por ele e não falou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Olha Deus resolvendo a situação dela aí. É isso aí, gente. Versículo 38. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Não desejo isso para o seu marido, não. Mas ela não considerou o divórcio como uma opção. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As mulheres consideram o divórcio como uma opção. E toda hora elas falam sobre isso. Por isso eu me arrependo do dia que eu casei com você. E fica falando sobre isso todo dia da vida dela. Gente, eu sou do tempo que não tinha que considerar divórcio como opção. Não tinha que falar dessa palavra, é claro. Esse assunto é muito vasto, né? Existem situações e situações. Existem situações em que colocam em risco também a vida da pessoa. Não estou falando sobre isso. É claro que existem momentos que precisa haver um afastamento por causa da integridade física, ok? Mas por nada está sendo falado de divórcio. Por nada. Ah, porque não gostou do feijão que estava com muito sal, pronto, já começa a briga, eu vou me separar, e já pega as coisas e vai para a casa da mãe, e está desse jeito a situação. Uma mulherada fraca, gente, nós não somos assim, não podemos ser assim.
Nós temos que aguentar mais, gente. Nós temos que suportar mais. Nós temos que aprender a lidar com as circunstâncias da nossa vida. Umas moças que hoje casam e não conseguem conciliar nada. Não conseguem cuidar nem da casa. Como é que era antigamente? Aquela mulherada que passava a roupa com aquele ferro de lenha lá, nem sei, brasa. Gente do céu. Você olha para aquilo, você fala, como que elas viveram? Lavava a roupa no rio, a bem falado, não é? Era desse jeito. Lavava a fralda de criança, 1.500 fraldas por dia. E estava lá passando, com o ferro da brasa. Pesado, nem precisava academia. Estava lá. Hoje, quanto mais facilitada está a vida, mais molengas estão as mulheres. Não conseguem conciliar a casa, o filho quando vem, pelo amor dos meus filhinhos. Aí o marido já não tem mais comida e a coisa já vira do avesso. Aí já começa a brigaiada dentro de casa, porque você não me ajuda com nada. Só falta o marido começar a dar mamar para a criança. Minhas queridas, nós não somos assim. A mulher, ela é forte. Com isso eu não estou dizendo que não tem que ter uma parceria dentro de casa. Mas espera lá. Começa a refletir dos tempos de antes e do que está acontecendo hoje. E não é só a mulherada que está mole, não. Os homens também. Mas é que aqui não tem homem para a gente falar. É com vocês que eu tenho que falar. Mulher. Porque nós estamos aqui no culto de mulheres. Gente, em nome de Jesus... Tem que pedir força para Deus, sabedoria para Deus, para conciliar as coisas, para chorar menos e agir mais, agir mais. Para de choramingar toda hora, está choramingando, meu Deus do céu. Tem que fazer, tem que batalhar, tem que arregaçar as mangas, tem que, sabe, tá ali naquela situação, enfrentar de frente mesmo, enfrentar. Amém? Nome de Jesus, queridas. Moças, vocês que estão aqui, vocês podem. Se no passado as mulheres puderam, vocês podem. E não é sacrificial. Quando a gente faz com Jesus, tudo fica muito mais fácil. Nome de Jesus. 1 Samuel 25:35 está escrito. 25:35. Então Davi aceitou, quero por favor que os amados levitas estejam se colocando aqui. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Olha só isso. Põe na NAA, por favor, Jamile. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Amém. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pôde ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Aquela mulher conseguiu sair bem-sucedida daquela missão. Por quê? Porque ela foi sábia. Porque ela foi sábia. Amém? Ela não, por causa da vida dela, por causa da intercessão dela, queridas, muitos homens foram livres da morte. Por causa de uma única mulher que teve atitudes de sabedoria. Um monte de gente
deixou de morrer. Abigail, o significado dessa palavra Abigail é alegria do pai. Achei tão interessante esse nome dela. E eu tenho certeza que essa mulher, com a atitude que ela teve, com a vida que ela teve, ela foi realmente a alegria do pai. Quando uma mulher escolhe o caminho da sabedoria, que só se encontra em Deus, ela se torna a alegria do pai. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele tem sabedoria para derramar sobre a sua vida. Eu quero que vocês fiquem em pé. Nós sabemos o final da história, eu não li todo o texto, mas no final da história, depois que Nabal morreu, Abigail foi chamada para ser esposa de Davi. E aí aquela condição da vida dela foi completamente transformada. Deus honrou a sua vida. Como Ele promete na sua palavra, aquela pessoa que tem sabedoria, ela vai ser honrada. Ela vai ter os seus dias prolongados. Nada vai lhe faltar. Ela vai ser bem-sucedida em tudo aquilo que ela colocar a sua mão. Porque ela tem sobre ela o respaldo do rei. Abigail começou a ter o respaldo do rei Davi. E nós, quando nos submetemos à sua palavra e somos como ela agiu, mulher sábia, nós contamos com o respaldo do rei. Você não está sozinha. Ela nunca esteve sozinha. Em nenhum momento desses, quando ela foi em cima do jumento, quando ela foi rápido resolver a situação, ela não estava sozinha. Você nunca vai estar sozinha, querida. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação difícil, você não vai estar sozinha. Diante de você vai ter um banquete de sabedoria. Vai ter a sabedoria que é personificada de Jesus. Jesus é a sabedoria. Ele vai estar ali para te conduzir, para te mostrar o caminho que você deve andar. Só basta você se submeter, se curvar diante dessa palavra, da palavra do Senhor, como ela fez diante do rei. Queridas, ela se curvou diante do rei. Ela se curvou diante de Davi. Queridas, nós temos que nos curvar diante da palavra de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É do jeito do Senhor. A palavra de Deus nos dá resposta para todas as coisas. Ela dá resposta. Eu não sei se nesse momento da sua vida você está vivendo uma fase que você está se sentindo numa encruzilhada. Você está se sentindo num lugar que não tem jeito. O que eu vou fazer agora? O Senhor, Ele está ali, disponível para te conduzir. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Meu Deus, é verdade, muitas vezes nós não temos sabedoria. Muitas vezes, Senhor, nós não nos deixamos levar pelo que diz a Tua palavra, mas nós nos deixamos levar pela nossa própria mente, pelo nosso próprio, Senhor, pelo nosso próprio temperamento, pela ira. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Querida, se você precisa de sabedoria, você reconhece que muitas vezes você tem estragado tudo. As coisas não estão fluindo na sua vida porque você muitas vezes tem destruído com a tua mão. Você não tem usado o poder que Deus te deu para edificar. Vem aqui na frente correndo. Reconhece como aquela mulher fez. Ela se humilhou. Ela foi diante daquele rei
E ela chegou diante de Davi desse jeito, prostrada, reconhecendo que ela precisava de ajuda. Você precisa de ajuda? Então se prostra também. Vem rápido aqui na frente. Nós estamos encerrando esse culto e tem uma porção de sabedoria para ser derramada sobre a tua vida. Nós não temos que nos ficar com vergonha. Não, todas nós precisamos. Todas nós precisamos em algum momento, porque não sabemos o que fazer, porque falamos coisas erradas da maneira errada, porque não nos posicionamos, não assumimos o controle, deixamos a coisa acontecer, não fazemos nada, não temos sabedoria nas nossas palavras. Tem misericórdia de nós, Senhor. Todas nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quando nós falamos, deixamos nos levar, Senhor, pela nossa emoção. Quando jogamos tudo para o alto, quando nos escondemos atrás de pessoas e não assumimos o nosso lugar. Meu Deus, eu sei que essa não é a tua vontade. Tem misericórdia, meu Deus. Oh, meu Pai, porque nós temos sido tão lentas para resolver certas coisas. Lentas para ocupar o nosso lugar diante da tua presença. Pai, ajuda a tua filha. Ajuda a tua filha. Oh, meu Deus, reveste cada uma aqui de força. Reveste cada uma aqui, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Ora lama xerele mandara lama xerele mandara lama sei. O Senhor, Ele disse que quem não tem sabedoria deve pedir a Ele, e Ele dá liberalmente. Liberalmente. Em nome de Jesus. Recebe de Deus nessa noite. O Senhor te dá. Ele precisa que você se coloque agora como aquela que se candidata para fazer diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você, como é que está a sua casa? Está em ruínas? O Senhor quer usar a sua vida para levantar, para edificar esse lugar. Ele quer usar a sua vida. Ele quer te capacitar. Ele quer te dar força. Ele quer te ajudar, querida, em nome de Jesus. Que o seu coração seja cheio de gratidão. Que você consiga ter palavras de sabedoria na tua vida, na tua boca. Que você consiga se render e assumir o controle. Deixa Deus trabalhar e julgar a sua causa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, julga a causa dessas mulheres, Pai. O Senhor fez justiça na vida de Abigail e conduziu ela para o melhor. Em nome de Jesus, faz justiça também para